Deus. Abra comigo, está aí aberto, Isaías capítulo 7, verso 14. Acharam? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos teus filhos, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pela essa história linda que está sendo escrita no céu. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito, que é trazer o céu sobre a terra. Obrigado porque a tua mão está sobre nós e não será confundido nem envergonhado todo aquele que em ti confia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, de que está conosco todos os dias, até a conclusão, a consumação de todos os séculos, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Hoje nós temos por aí uma religião disfarçada de piedade. Eu acredito que nós temos que alimentar as pessoas, essa é uma missão da igreja. Mas o nosso evangelho não é um evangelho social, simplesmente. Nosso evangelho é um evangelho poderoso. O nosso Deus é um Deus de maravilhas, amém ou não? Muita gente acredita que nós temos que fazer o que é possível, simplesmente o que é possível. Entenda o que eu vou lhe dizer hoje. Nós lemos a Bíblia e nós vemos aspectos da liderança de Jesus, como alimentar as multidões com 5 pães e 2 peixes. Isso é um grande milagre, mas foi um grande milagre. Mas o mesmo Jesus que fez isso, ele ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, ele curou os enfermos, ele disse à igreja que fizesse a mesma coisa. Só que nós acreditamos que temos que fazer aquilo que é possível, e o impossível é uma coisa que ficou para trás, para o tempo, para a época apostólica. A era apostólica nunca passou, nós vivemos ainda um tempo apostólico, onde os milagres se repetem, porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, para sempre será quem sempre foi. E os milagres são possíveis hoje de acontecer. Eu tenho realmente um problema com um tipo de um evangelho educadinho, que o evangelho, Jesus nunca foi educado. Na verdade, mataram Jesus porque ele não era educado. Ele foi lá no templo e fez o maior barulho, a maior bagunça, jogou as mesas. Você imaginou um Jesus amoroso, carinhoso, um Deus de amor, pegando as mesas dos cambistas, jogando no chão e dando paulada nos cambistas? Já teve uma imagem mental do que é isso? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a tornaste um covil de ladrões e de salteadores. Na verdade, o evangelho, ele não é educado, porque tem muita gente por aí que pensa que ser cristão é ser educadinho, assim, todo formatadinho, quadradinho. Não faço mal para ninguém. A propósito, diabo, não mexe comigo quando mexe contigo. A verdade é que esse tipo de evangelho é aquilo que o diabo quer. Mesmo se você não mexer com o diabo vai te atormentar. Ele não cumpre nem o pacto que ele faz, a aliança que ele faz. Na verdade, o evangelho foi reduzido a um tipo de Cristo da HBO. Outro dia desse eu comprei um filme sobre Jesus, o pastor Paulo pegou o filme para jogar fora. Eu falei, pastor Paulo, assiste e depois joga no lixo. Um Jesus que ao invés de curar os doentes, ele cuida dos doentes. Já viu esse Jesus? Iluminista? Um Jesus que não ressuscitou, mas que está simplesmente na memória dos discípulos como uma lembrança presente de alguém que existiu. E acredite, esse tipo de mensagem, ela entrou dentro da igreja, de um Jesus assim mais teologia da libertação, um Jesus marxista, um Jesus que quer simplesmente trazer justiça social. Jesus quer trazer mais do que isso. Toda injustiça que existe no mundo será abalada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que virá, que se chama o governo, o reino de Deus, a Basileia. O evangelho foi reduzido. Para nós o céu é um escape, vamos escapar, vamos logo para o céu. A nossa música fala muito daquilo que a gente acredita. Lembra dos
inários que a gente tinha. Como é que a gente cantava? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Mas se você for pegar as músicas dos inários, boa parte fala sobre ir embora daqui, enquanto Jesus nos mandou ficar aqui e fazer a diferença. Nós ficamos cantando Castelo Forte durante 500 anos. E pior, com o mesmo arranjo que Lutero fez, naquele órgão, tipo enterro, né? Bom, 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 bom. E nós ficamos cantando Castelo Forte, sendo que Castelo Forte foi uma música para a época decisiva. O sujeito estava sob uma perseguição, sob um embate, queriam matá-lo pelo seu posicionamento diante da injustiça, pelo seu posicionamento diante da heresia, do engano. E ele fez uma música para falar da realidade que ele estava vivendo. Eu preciso de proteção, eu preciso de cobertura. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é a minha proteção. Você vai ver, eu tenho um amigo que ele faz música de acordo com o que ele está vivendo. Ele está vivendo algo, ele compõe. Normalmente as maiores composições vêm disso. As melhores mensagens vêm daquele momento que o pregador está vivendo. Aquela história que ele está contando, porque vem da alma, vem de dentro. Não é historinha, não é conto de carochinha, é vida. Na verdade, você não tem que viver o que prega simplesmente, você tem que pregar o que você vive. E pregação é isso, é demonstrar a sua vida no púlpito. Nada de artificialidades, nada de profissionalismos, nada de retórica, de impostação de voz, aleluia. Vamos lá, irmão, todo mundo dá um glória a Deus aí. Me perdoa, não quero ofender ninguém. Mas nada melhor do que ser natural. Porque ser natural é ser você, é expressar aquilo que você é diante das pessoas que estão te ouvindo, sem barreira. Eu acho que assustei alguém. Perdão nada, eu estou falando a verdade. E a igreja depositou as riquezas do céu num banco em que só nós vamos sacar quando morrermos. Não é isso? O céu é uma realidade completamente futura. Nós ficamos na revelação de que somos pecadores salvos pela graça. É essa a nossa revelação. Nós somos pecadores salvos pela graça, ponto final. Mas o propósito mais elevado de Deus na cruz não foi simplesmente perdoar nosso pecado. Também faz parte, para começar tem que começar aí. Mas gerar uma família celestial na terra. O seu maior título não é ser um soldado de Cristo, irmão. Você o é, de fato. Mas o seu maior título é ser filho, porque tem coisa que você não dá para soldado, tem coisa que você só dá para filho. E quando Deus fala, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, Deus está dizendo, tudo o que eu tenho é seu, porque eu sou seu pai, e você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Título do que ser chamado de filho. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros não só das riquezas de Deus, mas da natureza do Pai. E aí tem muita gente que não vai gostar disso. 2 Pedro diz, no capítulo 1, verso 4, que nós somos também herdeiros,
para que nos tornemos mais semelhantes à natureza, coparticipantes da natureza de Deus. E eu não vou mais fundo não, porque eu posso te assustar. Quantos aqui se parecem com seu pai? Quantos aqui têm o DNA dos seus pais? Quantos aqui têm o DNA do Pai Celestial? É por isso que o diabo odeia você. Quando ele olha para você, ele vê o Pai, que ele odeia. Quando ele olha para você, ele fala, ele tem os olhos do Pai. Como ele parece com o Pai. E é isso que nos faz importantes. O diabo queria, a Bíblia fala em Isaías capítulo 14, que ele queria subir acima das estrelas e lá estabelecer o seu trono. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que Deus lhe fez a imagem e semelhança dele mesmo. Tudo que o diabo queria ser, Deus fez você para ser. Agora, como Jesus veio do céu, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, ele trouxe consigo o céu. Ele trouxe uma realidade superior à nossa realidade inferior. E essa realidade superior, que se chama reino, basileia, o governo de Deus na terra, ela vem para suplantar toda a realidade inferior na forma de prodígios, de milagres, da relativização daquilo que é absoluto. Não no sentido moral e ético, por favor. Mas no sentido newtoniano, das leis físicas, naturais, do câncer no corpo, da gravidade. Essa realidade superior pode suplantar qualquer realidade inferior. Quando nós chamamos o reino de Deus à terra, nós estamos dizendo que tudo é possível ao que crê. Que aquilo que está ao redor de vocês pode se modificar pela realidade de um mundo vindouro que Jesus disse que já está no nosso meio. O reino de Deus está no meio de vocês. Na verdade, ele diz: o reino está ao alcance da sua mão. É uma invasão do poder sobrenatural. É engraçado porque a música fala muito da nossa teologia. Eu estava essa noite, passei bom tempo ouvindo o Jesus Culture, que é um ministério de louvor lá da igreja do Bill Johnson. E o Bill Johnson fala sobre essa celestialização da terra. E eles fizeram uma música falando: o céu está aqui agora. E ele está aqui todas as vezes que nos encontramos com Jesus. E o céu é Jesus, e Cristo em vós é a esperança da glória. Ao invés de querer ir para o céu, a ideia de Jesus é trazer o céu para cá, irmão. A nova Jerusalém, ela vem em movimento, chegando até nós, ela está vindo para cá. Diz a Bíblia que ela é uma cidade em movimento. Vai se tornar a capital dos mundos. Antes de Jesus voltar, nós vamos ver uma invasão do estilo de vida celestial na terra. Diga para o seu irmão: você é um cidadão do céu aqui na terra. Pastor, onde é que está escrito isso? Eu falo para você, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 48, vai falando. Se nós trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer a imagem do celestial, porque há homens terrenos e homens celestiais. E um é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. A Bíblia está falando sobre homens celestiais habitando na terra. Homens do céu. Diga para o seu irmão: boa noite, irmão do céu. Eu vi uma frase ontem tão forte: ei, eu sou o céu, você não precisa morrer para me experimentar. Quantos querem ver o céu na terra chegando? Quantos querem ver o céu na sua casa? Quantos querem ver o céu em Brasília? Quantos querem ver o céu nas nações? Quantos querem ver o céu lá na tua empresa? Tem uma coisa que o diabo não consegue resistir: é a atmosfera do céu.
O que é a atmosfera do céu? Santo, santo, verdadeiro, justo, digno. É o Cordeiro que está sentado no trono de abrir o livro. A Ele seja a glória, a honra, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Esse tipo de atmosfera o diabo não pode habitar, porque Deus habita no meio dos louvores. E onde Deus está, o diabo tem que ir. Agora você fica lá, está tudo ruim, está tudo mal, não aguento mais. O diabo, é isso mesmo, estou de acordo, concordo. Terceira ponte, pula lá. Nós vamos ver uma invasão do céu, do poder sobrenatural. Quando Jesus diz, e usa especificamente a expressão boas obras, ele se refere aos milagres, sinais e prodígios que realizava. Entenda uma coisa bem objetiva. Jesus fala para os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei: se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas minhas obras. E as obras que ele está falando são as obras do Deus das maravilhas, da relativização da cegueira, de um cego que nasceu cego. No capítulo 9 de João, ele faz aquele moço enxergar. E o moço se converte, prega para eles. E mesmo assim eles não se convertem, porque o coração deles é duro. E há pessoas que não importa o que você disser, o sentimento delas é contra você. E as suas palavras não vão ter sentido, nem significado. Não insista em tentar se defender. Quantos estão me entendendo? A comissão deixada aos discípulos foi simplesmente invadir o impossível. Jesus vai lá e diz: vocês vão lá e expulsem os demônios. A psicologia é ótima para dar diagnósticos e enquadrar as pessoas dentro de alguma categoria. A APA, Associação de Psicologia Americana, já catalogou mais umas 200 doenças aí emocionais. Está todo mundo louco, já viu aquele filme? Todo mundo enfermo. Alguma doença emocional. Tenta categorizar, envenena o cara com antidepressivo. Hoje, um dos melhores negócios nesse mundo é ser sócio das indústrias de antidepressivos, de calmantes, de tranquilizantes, porque o que elas estão faturando, está todo mundo doido. Nunca teve tanta gente maluca como no nosso tempo, na nossa época, no nosso século. E o que Jesus quer dizer é que esses males podem ser curados pelo poder do reino que chega e quebra o cativeiro da alma, as pressões, os traumas, as deformações e as opressões demoníacas. Engraçado porque Jesus expulsa um demônio de uma mulher, está lá na Bíblia. Tem algum problema? Veja a Bíblia. E a mulher andava encurvada, uma filha de Abraão, considerada crente, filha de Abraão, considerada crente, devia ir à igreja na época, à sinagoga, ao templo, oferecia suas ofertas e estava encurvada, vivia encurvada como muitos vivem encurvados. E a Bíblia fala que Jesus expulsou o demônio daquela mulher e no mesmo momento ela simplesmente uma entidade fazia ela andar encurvada. Como muita gente anda encurvada, por causa da pressão que está sentindo todos os dias. Mas eu quero lhe dizer uma boa nova, porque o Evangelho é boa notícia. Quando o governo de Deus chega, toda a pressão da tua vida tem que sair, tem que desaparecer, para você andar ereto na presença do Rei. A grande comissão foi invadir o impossível, vai lá, cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos. Essa era a mensagem de Jesus. Era uma mensagem para invadir o impossível. Todos os mandamentos de Deus são impossíveis de realizar. Mas não é para amar o próximo, esse não é o maior mandamento. Se você não tem o poder do Espírito Santo, tampouco você vai amar ninguém. Porque amar não é fácil, amar é uma escolha. É mais fácil odiar. É mais fácil se vingar, é mais fácil ficar amargo, é mais fácil perder a ternura, é mais fácil ir às forras. Mas Deus, na pessoa de Jesus, diz: ama o teu próximo. E você vai conseguir isso quando o Espírito Santo derramar esse amor no teu coração.
Nós mostramos o amor de Deus às pessoas quando nós as libertamos da escravidão mediante o poder do Espírito Santo. Líderes espirituais verdadeiros são aqueles que têm consigo o seu próprio sistema meteorológico espiritual, que permeia seu domínio de influência e autoridade. Quando Jesus manda um apóstolo, ele diz: você tem autoridade sobre um perímetro, e nesse momento, nesse lugar você vai ser suprido nas suas necessidades. Aquela cidade vai trazer a provisão para as suas necessidades, e toda entidade naquela região vai ter que se submeter à autoridade que eu te dei. Isso é o ministério apostólico. Ele diz: não leve nem bolsa nem alforje, porque você vai ser suprido ali. Ele diz: e curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Esse é o ministério apostólico. Nós não somos termômetros, irmãos, que medem a temperatura. Nós somos termostatos que definem a temperatura. Nós não podemos sustentar uma vida de retidão sem entrar no reino do poder. Há muita gente por aí que a ética se transformou em estética, e que fala de um cristianismo educado, mas que tampouco consegue viver as implicações da mensagem, porque não tem o revestimento e a capacitação de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É um suicídio ir para fazer missões sem uma experiência com Deus. É um suicídio começar um ministério sem uma capacitação do alto. Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Eu vou repetir. Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Todo homem que foi usado por Deus começou a sendo tocado por Deus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Isaac, Jacó, Davi, todos eles tiveram seu encontro com Deus. A vida cristã normal, ela é feita de contatos, experiências, transcendências, manifestações do Deus das maravilhas. O Evangelho é um Evangelho transcendente, sobrenatural. É o rompimento entre o que é possível e o que não é possível. É quando água se transforma em vinho. É quando a morte é relativizada, quando um moço está ali 4 dias dentro do sepulcro e ele vem à vida. Isso não é possível em termos naturais, mas tem muita gente que colocou o Evangelho aqui na cabeça. E eles reclamam daqueles que manipulam e mandam em Deus, porque existem extremos, né? Existem polos que têm que ser evitados. Aqueles que chegam para Deus: Deus, o Senhor vai ter que fazer. Ô meu filho, eu faço se eu quiser, mas o Senhor está amarrado pela tua palavra. Tá bom, eu vou fazer. Minha palavra vai se cumprir, mas minha graça é opcional. E filhos não chegam assim para os pais. Filhos chegam para os pais e dizem: pai, o Senhor disse, eu creio. É diferente, né? Senhor, o Senhor falou, eu acredito. Mas para um outro lado tem aqueles que engessaram o Evangelho dizendo que Deus não pode fazer agora, ou que Deus não fez. Tem muita gente baseada não no que Deus faz, mas no que Deus não fez. Já oraram por mim umas 10 vezes e não aconteceu, pastor. Foi o que Deus não fez. Então cancela tudo, irmão. Vamos começar de novo, vamos orar uma só vez e vai acontecer. Não, você não acredita. Na verdade, orar sem acreditar é perda de tempo. Deixa crescer mais dentro de você, e daqui a pouco você dispara o seu pedido e vai acertar o alvo. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia. O cristianismo é um relacionamento. Sabe, há muita gente com ateísmo prático. Dizem que creem em Deus, mas na hora ficam buscando soluções humanas possíveis. Ateísmo prático é quando você diz que acredita em Deus, mas quando tudo der errado, você vai buscar em todos os meios formas de satisfazer as suas necessidades e não, em primeiro lugar, buscar a Deus. A Bíblia diz que Asa morreu porque ele confiou mais nos médicos do que confiou em Deus. Primeira coisa que acontece quando você recebe um diagnóstico médico é ir diante de Deus e dizer: eis aqui a carta que o diabo me deu. Responde, Senhor. A primeira coisa quando você sofre uma afronta é apresentar diante de Deus e dizer: olha aqui, Senhor, ouve. Dá uma resposta para isso.
Um avivamento significa uma consciência da presença de Deus que enche toda a atmosfera. Eu sonho em ver uma cidade onde está todo mundo convencido da presença de Deus ao redor, onde as pessoas temem pecar, porque existe uma santidade no ar. Você já viu uma atmosfera assim? Quantos já presenciaram uma atmosfera densa da presença de Deus? Oh, meu Deus, me ajuda aí. Jesus ensinou, entenda isso, que é natural a todos os cristãos ouvirem a sua voz. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se você é ovelha de Jesus de fato, Deus vai te guiar. Ou você é um jumento que não ouve, que quer insistir. Ovelhas naturalmente ouvem a voz do pastor. Eu posso dizer que Deus falou comigo hoje, e Deus falou comigo ontem, e Deus vai continuar falando comigo amanhã, e Deus vai me guiar. Se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, Ele vai dizer: JB, é por aqui, vai ali. Cristianismo não é uma filosofia, não é uma religião fajuta, quadrada, assim, engessada. É liberdade de ouvir a voz de Deus e tomar as decisões. Não é simplesmente guardar mandamentos, é seguir a sua presença que está com você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Jesus disse: o Espírito Santo está... Não, vamos abrir, esse texto eu tenho que abrir com você. Abre em João capítulo 14, verso 17. João capítulo 14. Nós precisamos, entenda isso, dar um destaque à presença de Deus. Nós não podemos realizar os feitos de Deus enquanto não tivermos a consciência da presença de Deus conosco. Eu comecei a ler o texto Deus conosco. Fala comigo, Deus conosco. Fala, Deus comigo. Diga, Deus está comigo. Acharam aí João capítulo 14? Eu vou começar a minha mensagem agora. Obrigado pela introdução. João 14, verso 17. Vamos ler o 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e... Quando? Depois que eu ressuscitar dos mortos. É isso. Recebei o meu Espírito e sopra. Veja que texto. A consciência da presença de Deus. Vamos repetir isso? Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. A consciência está no vale? A visão está na crise? Ou a visão está no alto? Ele diz: eu posso passar pelo vale, mas os meus olhos não estão no vale, meus olhos estão no Senhor. O Salmo 16, ele fala sobre esse ponto da questão, a ênfase. Tu estás comigo. Ele diz no verso 8: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quando Moisés é chamado por Deus, e Deus fala: vai lá e liberta o meu povo do Egito, fala para Faraó deixar meu povo ir. Moisés diz: quem eu sou para ir até Faraó e ordenar que ele solte os israelitas? Deus respondeu rapidamente: você é aquele com quem eu vou. Diz, irmão, você é aquele com quem Deus vai. É só isso. Eu vou contigo. A resposta de Deus para Moisés é: eu vou contigo. Diz, irmão, assim diz o Senhor para você: eu vou contigo. Eu vou contigo lá naquela entrevista de emprego lá. Eu vou contigo enfrentar aquele gigante, aquele Golias. Eu vou contigo. Se subo aos céus, lá tu estás. Se desço
as profundezas do abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua destra me susterá, a tua mão me guiará. Eu vou contigo. Josué, não temas, seja forte e corajoso, porque eu vou contigo. Josué, conquista a terra, vai lá e destrona esses principados. Toma posse da herança, porque eu vou contigo. Eu estarei contigo. Tem maior promessa do que a presença. Quando você pensa que Deus vai com você, você não fica ousado, não, irmão. Você não fica assim corajoso quando você, nossa, Deus está comigo. Jeremias está no meio de uma batalha. E ele se consola dizendo para si mesmo: o Senhor está ao meu lado como um poderoso guerreiro. O salmista diz no Salmo 116: o Senhor está entre aqueles que me ajudam. O Senhor está entre aqueles que me ajudam. Empurra teu irmão e diz: assim diz o Senhor, eu vou contigo. Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isaías capítulo 49, verso 15 diz: acaso pode a mãe que amamenta seu filho se esquecer dele? Por que ele usa essa expressão, a mãe que amamenta o seu filho? Porque não existe vínculo biológico mais poderoso do que uma mãe que amamenta seu filho. Não existe nada que liga mais alguém neste mundo do que uma mãe que amamenta seu filho. A ligação é tão poderosa. A mãe não consegue esquecer um filho que amamenta. Mas se todavia isso fosse possível, eu jamais me esquecerei de ti. E sabe, Emmanuel é Deus conosco. Essa é a mensagem. A mensagem de 2000 anos é que Deus viria ao mundo e estaria conosco. O Verbo se fez carne e habitou dentro, no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo veio ao mundo, ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra da majestade das alturas, mas diz: eu estarei convosco mediante o meu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecê-lo. Eu vos enviarei o alter ego, o paracleto, o outro eu, alguém como eu, igual a mim. É por isso que o apóstolo João diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O maior está em você, maior do que os turbilhões, do que as tempestades, do que as calúnias, do que a difamação, do que o ódio, do que os inimigos, do que os exércitos, do que a bomba nuclear, do que a radiação. Maior do que tudo, maior do que todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nele nós somos muito mais do que vencedores. Diga para o seu irmão: o diabo sabe que você sabe, que ele sabe, que você sabe, que ele sabe, que você sabe, que ele sabe, que você sabe, que em Cristo você é mais que vencedor. Deus conosco. O que aconteceu? Deus não me deixará órfão, não vos deixarei órfão, eu estarei convosco. Quem é você? Eu sou o homem com quem Deus vai. Onde eu entro há uma mudança atmosférica. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está em mim. Cristo em vós, a esperança da glória, mais forte do que uma usina nuclear. O maior poder do universo está em você. O inimigo pode se levantar, mas vai se levantar para cair mais uma vez.
Você sabe qual é o segredo? É o contato. Diga comigo, contato. Essa é a palavra-chave. De manhã, quando você acorda, você precisa estabelecer a conexão, se ela não foi perdida. Tem gente que de noite já acorda já conectado, né? Aleluia. Mas tem gente que já acorda assim, cheio de pesadelo, o diabo te oprimiu de noite, te ameaçou, te deu sonho, e você ficou lá pensando que era o Espírito Santo. Não, foi opressão mesmo, é cão, capeta, Satanás, é o Didi, o Lucinho. Não, perdão, eu tenho um pastor amigo que é Lucinho. Mas é ele mesmo, é a opressão que te assolou de noite. E aí você fica lá pensando, oprimido. E aí você faz o seguinte, você tira todas as nuvens, porque você tem o poder de abrir o céu, você sabe disso? Você sabe que você tem o poder de abrir o céu? Você sabe que você tem o poder de chegar lá na tua empresa lá e falar, céu se abra, vai chover nessa casa aqui, irmão. Está tudo amarrado, tudo preso, tudo, mas hoje eu vim aqui mandar fogo cair do céu e matar os inimigos de Deus. Contato, conexão, diga conexão. Diga para uma propósito, como é que está a sua conexão, irmão? Parece a banda larga do Brasil, vive caindo, pá. Essa gambiarra do Brasil que tem que melhorar, né, Paulo? Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí. Chega o cara religioso, agora eu vou entrar na presença de Deus. Onde é que você estava? Conexão 24 horas, irmão. Conexão não cai não. Se cair, reconecta aí. Mas pastor, o negócio aqui está antigo. É tipo aqueles fax modem antigos. Começa aquele barulhinho. Mas Deus vai colocar uma conexão, uma hiperconexão aí de não sei quantos giga. Essa conexão não vai parar de o fluxo de informação chegar. Como Jacó diz, Jacó dorme, tem um sonho, e ele vê anjos subindo e descendo numa escada. Ele diz, essa é a casa de Deus, essa é Betel. Deus está aqui, eu não sabia. Eu quero te dizer que nesses dias, Deus vai visitar você de uma maneira extraordinária. Se você crer, você vai receber sonhos, visões, palavras proféticas. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e comece a orar hoje. Levante as suas mãos e fale, Senhor, eu quero uma visitação, eu quero uma unção, eu quero um poder extraordinário, eu quero a graça, eu quero a virtude, eu quero a misericórdia, eu quero a fidelidade, eu quero a unção, eu quero o poder do alto. Diga comigo, contato. Contato é como radioatividade, irmão, pega. Você vê um sujeito assim em contato, conectado com Deus, ele põe em você a mão aí, daqui a pouco você fica assim. Ih, rapaz, um negócio aqui, hein? Imposição de mãos é transferência. Uma das maneiras de se transferir coisa boa e coisa ruim é com imposição de mão, tá? Então você não pode ficar recebendo imposição de mão qualquer um que você não conhece por aí. Eu já passei cada mico. O sujeito chegou assim para botar a mão na minha cabeça assim, e eu, uau! Pô, escorregada assim, foi mal, tropecei aqui. Desculpa aí. Imposição de mãos é transferência. Diga contato. Diga contato. Mas já tem outros casos que alguém que tem algo que você precisa, e que ele transfere isso, porque Deus colocou coisas dentro dele, para liberar as coisas que estão dentro de você. Eu já vi coisas saindo dentro de mim, entrando nas pessoas. Meu Deus do céu. Quantos querem ser portadores dessas bênçãos de Deus para as outras pessoas? Diga, contato. O pastor Eduardo estava falando para mim que chegou no salão essa semana passada, e foi orar para uma pessoa lá, daqui a pouco está todo mundo pedindo oração, lá no salão. Uma invasão assim, todo mundo querendo oração. Onde você chegar, as pessoas vão falar, olha, tem algo aí, eu quero isso que você tem. Radioatividade espiritual. Deus vai te ungir de uma maneira
que as pessoas vão conseguir ver Deus em você. Diga contato. Fala comigo, contato. Diga uma invasão do céu sobre a nossa cidade. Feche seus olhos. Deus deseja mais nos visitar do que nós desejamos que Ele nos visite. Mas a notícia é que Deus vai te visitar o quanto você deseja que Ele venha. Deus vai vir mais uma vez e vai visitar o seu povo nesses dias, como não visitou antes, como não visitou no Antigo Testamento, como não visitou na igreja do primeiro século. A Bíblia fala sobre as últimas chuvas, as chuvas serôdias, que são as chuvas que preparam a última colheita. E eu quero que você pegue na mão do seu irmão e comece a orar com ele, para que ele seja alcançado pela graça, para que ele seja alcançado pelo poder. Comece a orar, ore por favor. Ore com ele, ore com ele, ore com ele.